Bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Nessa manhã, nós iremos estudar o português, nossa segunda aula de português. Na aula passada, trabalhamos o português dentro da gramática, né? Utilizando os conteúdos da gramática, que foi a sílaba tônica. E agora nós iremos trabalhar a ortografia. A ortografia, nós iremos trabalhar duas ortografias. Eu espero que esteja tudo preparado, tudo organizado, para que seja uma manhã que a gente venha aproveitar bastante com o nosso conteúdo, tá bom? Então vamos prestar atenção e vamos acompanhar. Então aqui, duas ortografias, palavras com M e N, palavras com SC e SC cedilha. Palavras com M e N, vamos estar relembrando, e palavras com SC e SC cedilha vamos estar aprendendo nessa manhã. O uso correto dessas palavras. Para iniciar, eu trouxe aqui um poema que tem como título Falando de Livros. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vamos fazer uma leitura compartilhada. Vamos ler todos juntos esse poema. Então, o livro é a casa onde se descansa do mundo. O livro é a casa do tempo, é a casa de tudo. Mar e rio no mesmo fio, água doce e salgada. O livro é onde a gente se esconde em gruta encantada. Então, a leitura através de um livro ela é uma oportunidade para a gente viajar, para a gente passear através da leitura. Então, dentro desse poema, iremos destacar algumas palavras no estudo dessa ortografia dessa manhã. Então, eu tenho a palavra onde, descansa, mundo, tempo, esconde, encantada e gente. Então, dentro dessas palavras, elas são escritas com N e com M. Então, eu preciso saber qual é a regra que eu vou aplicar para que quando eu uso N e para que quando eu uso o M. Então, regras de uso M e N. Antes de P e B, deve-se escrever a letra M. Antes das outras consoantes, usa-se o N. As letras M e N também podem ser usadas no final de palavras. Então, aqui nessa primeira coluna, eu tenho o exemplo de palavras escritas com M. Então, na palavra também, veja que eu destaquei aqui, que eu grifei o B para frisar que é escrito o quê? Com M. O segundo, exemplo, o P, então, é M. Sempre, embora. Então, antes de P e B, escreve-se a letra M. Agora, aqui na segunda coluna, são as palavras escritas com N. Criança, espantado, encontro, silêncio. Então, são as outras consoantes. Então, antes das outras consoantes, sem ser M e P, eu vou utilizar a letra M. E usa-se também no final de palavras. Aí eu trouxe como exemplo marrom, batom, hífen, bacon. Então, é o uso das regras da letra M e N dentro do estudo desta ortografia. Tudo bem? Espero que esteja compreendendo, prestando bastante atenção. Agora nós iremos para a segunda ortografia. Palavras com SC e S cedilha. Eu trouxe um pequeno trecho e vamos fazer a leitura juntos. Então vamos lá. O sol nasce no horizonte e fascina as andorinhas. A grama desce viçosa e florescem as plantinhas. Então, nesse trecho desse texto, vamos destacar apenas as palavras escritas com S e C. Então, eu tenho quais palavras? Nasce, fascina, desce e florescem. Veja que essas palavras, elas são escritas com SC, mas eu vou escutar o som apenas de um. Então, nasce, como se fosse escrito apenas com S. Então, nasce, fascina, desce, floresce. Então, são duas letras
com o som de Isso lembra um conteúdo que a gente estudou, não já? Qual é? Então, olha só a bonequinha aqui fazendo lembrete. Lembrete. SC e S cedilha são dígrafos. Estão lembrados? Então, o que é um dígrafo? É quando eu tenho na palavra duas letras que tem o som de Por exemplo, pássaro. Pássaro é escrito com SS, com dois S, mas eu tenho o som de Carro, dois R, o som de Milho, LH, mas eu escuto apenas um som. Então, SC e S cedilha são dígrafos. Então, vamos agora aqui aprender um pouquinho mais sobre o S cedilha. O uso do S cedilha ocorre apenas, C cedilha ocorre apenas na conjugação de alguns verbos, como descer, crescer e nascer. Então, eu tenho aqui os exemplos. Quando eu tenho o verbo descer, quando eu fazer a conjugação, eu desço. Veja que o S cedilha, né, ele aparece aí quando eu conjugo esse verbo. Desçam, desçamos, assim por diante. Crescer, cresço, cresçam, cresçamos. Nascer, nasço, nasça, nasçamos. Então, quando eu faço a conjugação desses verbos, né, o S cedilha, ele aparece na conjugação desses verbos. Então, podemos conclui-se que as palavras com S cedilha são verbos derivados de outros que apresentam o dígrafo. Então, o dígrafo SC. Então, qual é a classificação gramatical das palavras que eu utilizo o S cedilha? O quê? São verbos. Verbos derivados de outros, como descer, crescer e nascer, que apresentam o dígrafo SC. Veja que dentro dessa ortografia podemos estar estudando outros assuntos. E, Tcheline, como é que fica a separação silábica de uma palavra quando é escrita com SC e com S cedilha? Elas ficam em sílabas diferentes. Então, quando eu vou fazer a separação silábica desta palavra, o S e o C eles vão ficar em sílabas diferentes. Então, eu trouxe aqui como exemplo a palavra consciência. Consciência é escrita com SC. Veja que o S fica em uma sílaba e o C fica em outra sílaba. Então, consciência. Tia, enquanto a quantidade de sílabas eu classifico como? Esta palavra é uma polissílaba, porque tem mais de 3 sílabas quando eu faço a separação da palavra. Florescer. Florescer, olha aqui o S e o C em sílabas diferentes. E é o que? Uma trissílaba, quantidade de sílabas, 3, trissílaba. E desça é uma dissílaba, ou seja, 2 sílabas. Então, aí é como é que fica a separação silábica dessa ortografia que nós estamos estudando, dessa palavra escrita com SC e S cedilha. Então, nós concluímos o nosso assunto de hoje com relação à ortografia, com o estudo de 2 ortografias, palavras escritas com M e N e palavras escritas com SC e S cedilha. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, prestado bastante atenção. Eu e a tia Priscila, a gente tem se dedicado para oferecer o melhor para vocês, para que vocês possam estar em casa, protegidos, mas também aprendendo tudo aquilo que a gente aprende aqui na escola, só que de maneira diferente. Então, vou passar a atividade vai estar no grupo, tá bom? E que vocês venham estar fazendo essas atividades. E lembrando também, peguem um livro para estar lendo o conteúdo, para estar também acompanhando o conteúdo, não apenas pela videoaula, mas através do livro. Então, um forte abraço e até a próxima. Tchau!